Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. Jesus é inocente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenarem à morte. Eles o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: e o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e as deram em troca pelo campo de oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que esse campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas o avaliaram, e as deram em troca pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus ou Barrabás. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é você que está dizendo isso. E nada respondeu quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, que chamam de Messias? De fato, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque esta noite, em sonhos, sofri muito por causa dele. Porém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que vou fazer com Jesus, que chamam de Messias? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue desse homem. É um problema de vocês. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado, o verdadeiro rei. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa. Em volta de Jesus, tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele. Pegando a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as roupas dele. Daí o levaram para crucificar, o verdadeiro Messias. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho, misturando com fel, para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele, e ficaram aí sentados, montando guarda, acima da cabeça de Jesus. Puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda.
As pessoas que passavam por aí insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros ele salvou, a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é o que ama. Pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Jesus é o Filho de Deus. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam ouvindo isso disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma espada, ensopou em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente, a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram. Saindo do túmulo, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: De fato, ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam aí, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornará discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando ainda estava vivo, falou: Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, mande guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos. Então essa última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Você tem uma guarda. Vão e guardem o sepulcro. O melhor que puderam. Então eles foram manter o sepulcro em segurança e lacraram a pedra e a montaram guarda. O quadro é sombrio. Judas se enche de remorso e proclama a inocência de Jesus. Diante da indiferença das autoridades, as 30 moedas mostram que Jesus foi traído pelo preço de um escravo. A mulher de Pilatos, pagã, reconhece que Jesus é justo. Enquanto isso, o povo, enganado pelas autoridades, pede a morte de Jesus, acreditando estar fazendo o bem. Revestido com todos os sinais de poder, púrpura, coroa, cetro e adoração, Jesus é motivo de zombaria, mas despojado desse poder, ao retomar as próprias vestes, ele se revela como o verdadeiro rei, aquele que entrega sua vida para salvar o seu povo. Em meio a aparente fracasso, a fé descobre todo o significado da morte de Jesus. Com ela, chega o dia do julgamento e começa a era da ressurreição.
Todo sistema que gera morte é desmascarado e a vida se manifesta em plenitude. A salvação está aberta para todos aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus morre e seu corpo é encerrado num túmulo. Aparentemente, a história acabou. Todavia, as mulheres estão aí, à espera. Alguma coisa vai acontecer. O próprio sistema que condenou Jesus não está tranquilo.